Muito boa noite, semana maravilhosa, que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente já entrou. O tópico de hoje é um pouco diferente de quase que muitas semanas aqui. A gente tenta procurar às vezes tópicos novos no enfoque da antiga Torá. Mas o tópico de hoje à noite é um tópico que todo mundo já ouviu falar, já conhece, mas a gente sempre aprende alguma coisa nova. E eu espero que seja bastante coisa nova sobre esse tópico. Pessoal, olhem que bomba. A Gemara fala pra gente no Tratado de Yomá o seguinte, e a gente já vai revelar o tópico em breve. A Gemara conta pra gente no Tratado de Yomá que alguns fatos, dentre eles muito curiosos, sobre o man. O shur de hoje não é sobre o man, mas eu queria mergulhar junto com vocês em um tópico do man maravilhoso. É o seguinte, a Gemara conta pra gente no Tratado de Yomá o seguinte, páginas Nun Vav, Nun Rei, Ain Vav e Ain Rei, melhor dizendo, 75 e 76, a Gemara conta pra gente o seguinte, alguns detalhes peculiares ao man. Qual que era o gosto do man? Isso a gente já conhece, já ouviu falar, mas que a gente saiba, isso não é alguém contou pra gente, está na Gemara isso, que o man tinha o gosto que a pessoa pensava, exceto alguns sabores que ele não tinha. Mas o man, se a pessoa pensava em, eu não posso falar para vocês sushi ou pizza porque não existia, mas os alimentos que existiam, qualquer coisa que a pessoa pensava, enquanto ele comia o man, aquela comida celestial que caía, aquele pão celestial que caiu durante, não todos os 40 anos no deserto, mas durante um grande período no deserto, tinha gosto. Novidade, a Gemara conta pra gente que o man tinha inclusive a textura da comida. Por exemplo, se a pessoa pensasse em, vamos lá, shiitake, que é meio esponja, e a pessoa comesse o man, não só ia ter gosto de shiitake, por exemplo, como também a espessura, a textura do alimento. Já foi novidade. Que mais? Conta a Gemara que o man, e alguns desses fatos eu sei que não são novidades, mas eu faço questão de numerar eles, poucos, para que a gente saiba que esses fatos constam na Gemara, no Tratado de Yomá mais uma vez. A Gemara conta mais uma coisa muito curiosa, que quanto mais tzadik a pessoa era, mais perto dele caía o man. Quanto menos tzadik a pessoa era, mais longínquo dele caía o man. Junto com o man, novidade, caíam, a Gemara prova isso de um verso, de um passuco, joias preciosas. Isso mesmo, é? Sério? Sim. Quer dizer que não precisava ir antes dos Hagim comprar joia para as esposas? Não. Caía diariamente joias junto com o man. Caía o man e alguma joia. Não sei se era brinco, colar, não sei se a mulher podia escolher, mas a comida podia escolher o gosto. A joia não está escrito se ela podia escolher. Agora, o man, mais uma peculiaridade que merece ser notada, não produzia nenhuma perda. O que quer dizer isso? Não havia necessidade da pessoa, homem ou mulher, ir ao sanitário. As clear as that. O man não produzia nenhuma perda física, ele era absorvido por completo pelo corpo. Inclusive, tem uma pergunta muito interessante que a Gemara faz, por que a Gemara então conta pra gente que no deserto, a Torá dá uma das advertências, cuidado, Vehayam Hanecha Kadosh, que dentro do nosso acampamento no deserto, tem um detalhe. Quando a pessoa vai no sanitário, ele tem que ir longe. Lá no deserto não havia sanitário, lembram? A pessoa precisava fazer as necessidades, ele tinha que sair do acampamento, onde os Yehudim moravam no deserto, fazer as necessidades longe, cobrir elas e voltar, para que não haja excrementos, necessidades fisiológicas, no acampamento onde o povo morava no deserto. Então pergunta a Gemara, peraí, se o man era 100% absorvido, ninguém ia no banheiro. Por que precisava ter esta lei? Se já ninguém ia no banheiro, qual a praticidade dessa lei? Responde a Gemara que o Yehudi é sempre muito inteligente. Ele vai comprar, eu não sei se tinha iFood ou algum outro aplicativo, podia comprar comida fora o man. Ah, essa comida já não tem a peculiaridade do man. Então responde a Gemara, para essas comidas que produzem a necessidade da pessoa
ir ao sanitário, então que vá longe do acampamento. Assim traduz a Gemara. Mas, voltando, isso que interessa para a gente, textura, gosto de qualquer coisa, mais perto do tzadikim, não produzir uma perda. E a Gemara faz uma observação sobre o man. Faz muitas, são 2 páginas, mas o que a gente interessa para o tópico do nosso shiur é o final por aqui, sobre o man. Perguntaram alguns alunos para um personagem que eu já menciono para vocês em breve, Mipnei malo yarad lahem leIsrael man pamachad bashana. Por que o man não caiu uma vez por ano? Durante os N anos que o povo ficou no deserto recebendo o man poderia muito bem ter caído uma vez cada ano, ou cada 6 meses. Por que precisava de 365 parcelas, ou 56, tanto faz, do ano calendário 54, do ano lunar, o solar, tanto faz, e não caía de uma vez só, cada 6 meses? Assim pergunta a Gemara. Será que a pergunta é boa? Tem que ser. Porque quem perguntou isso foram os alunos de Rabi Shimon Bar Yochai, aquele grande Rabi Shimon Bar Yochai de Lag BaOmer, quer dizer, de todo o ano, mas lembrado em Lag BaOmer, que escreveu e compilou o Zohar, e aparece, não menos do que isso, em inúmeras páginas de Gemara. Então a pergunta que eles fizeram é, por que Hashem mandava o man todos os dias? Podia cair uma vez por semana, uma vez cada 6 meses? A Gemara traz 3 respostas sobre isso, e a gente vai trabalhar somente sobre uma resposta. Tudo isso na página 76a, agora essa pergunta da Gemara do Tratado de Yoma. Eu queria me concentrar sobre um tópico hoje, como a gente sempre faz, e uma resposta para essa pergunta. Por que o man não caía numa frequência muito mais espaçada? Uma vez cada 6 meses, uma vez cada ano. Quem perguntou isso? Os alunos de Rabi Shimon Bar Yochai para o seu mestre Rabi Shimon Bar Yochai. O tópico de hoje é o seguinte, a gente já responde essa pergunta. O tópico de hoje é o seguinte, pessoal. Existe uma segulá, uma garantia, só que, infelizmente, essa segulá também é uma mitzvah. Por que eu falo isso? Porque é muito mais legal, a gente escuta e não tem problema, a gente vive assim, é tranquilo, mas quando é uma segulá, uau! Segulá la parnassá. A gente fala essas palavras, as pessoas acordam. Pode estar dormindo, segulá la parnassá, a pessoa acorda. O que tem que fazer? Fritar alho, pulseirinha vermelha, passar perfume na orelha, o que tem que fazer? Depois da Avdalá, o que tem que fazer? Agora, se for uma mitzvah, mas a gente tem sorte, porque aqui a gente vai falar hoje à noite sobre uma segulá, que ela também é uma mitzvah da Torá. Sério? Existe isso? Uma delas, hoje, aqui. Eu não sei se existe outra, mas essa aqui certeza que é. Eu já escutei de muitos Gdolim, ouvindo, lendo, não é novidade, que o tópico de hoje é uma segulá para muitas necessidades que nós temos durante a nossa vida. Cada um de nós. Uma das segulot que ela existe é para a pessoa lembrar tudo o que ela precisa. Não é essa que eu me refiro, mas também é uma segulá. Pessoa esqueceu alguma coisa, puxa, eu tinha que fazer algo hoje, eu não sei, não estou lembrando o que eu precisava fazer, algo muito importante. Pode ser na fábrica, pode ser na escola, pode ser em casa. Como a pessoa lembra isso? Quem pode me contar? Como a pessoa lembra isso? Simples a resposta. Começa a fazer Amidá. A pessoa começa a fazer Amidá, ele lembra de tudo, segredos da criação do mundo. Que ele estacionou o carro, mas esqueceu de colocar a zona azul. Ou que ele tem que fazer algum pagamento, que ele tem que ligar para alguém, responder alguma mensagem. É verdade. Amidá, começar a rezar Amidá é uma segulá para tudo. Se o celular não tocou o dia inteiro, só mensagem, mas ele não tocou ligação nenhuma vez, Habibi, começa a rezar Amidá, que ele vai começar a tremer, ele vai tocar. Por que isso é verdade? Por quê? Porque quanto mais power, mais poderoso é a arma, no bom sentido, mais poderoso tem que ser o contra-ataque. Já que a tefilá, que é o assunto de hoje, a reza, ela tem um poder gigante, 1 milhão de coisas aparecem no momento da tefilá.
Eu já sabia, só que eu esqueci. Mas eu lembro na hora da tefilá. Nós lembramos na hora da tefilá. Por quê? Porque existe, olha, deixa eu tentar desviar a mente dele ou dela, porque se ele fizer tefilá, rezar com kavaná, o Yehudi pode construir e destruir mundos com isso. Então Hashem falou, se tudo que é poderoso tem que ter uma contrapartida para combater de alguma forma, a gente tem que se esforçar acima disso. Eles até contam, já que a gente está falando de pensar em outras coisas, que havia uma pessoa que ele era um visionário, que ele conseguia olhar para as pessoas e ver o que eles estavam pensando. Então uma vez ele foi na sinagoga e ele começou a olhar para as pessoas rezando. Ele viu, falou, puxa vida, esse pensa sobre isso, esse sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. E havia um colega do lado dele e falou, olha, sempre tive a curiosidade, o que as pessoas ficam pensando no meio da Midá? Aí ele falou, olha, eu não posso te contar isso, eu sou um visionário, mas eu não posso te contar isso. Ele falou, por favor, insistiu, por favor. Então aquele visionário foi para o colega dele e falou, vou te contar. Esse aqui está pensando sobre o business, esse aqui está pensando que ele precisa casar uma filha e não tem dinheiro, esse está pensando sobre a reforma da casa dele que não termina, o outro está pensando sobre a última parcela que ele precisa pagar do carro, o outro está pensando em quando ele chega em casa com a esposa e outro com o filho. Mas ele falou, teve um homem na reza que me surpreendeu, que mesmo que ele não estava pensando sobre a tefilá também, não estava pensando sobre o que ele estava falando, mas ele estava pensando sobre Rashi, Ramban, Rabbi Akiva Eger, personagens gigantes do nosso Talmud. Aí pergunta o colega para esse visionário, e quem é essa pessoa? Falou, aquele fulano lá, do lado direito, no cantinho. Aí o colega vira para o visionário e fala, ele estava pensando sobre comentaristas, né? Falou, sim. Falou, olha, sabe quem é esse indivíduo? Ele falou, não, me conta, deve ser uma pessoa muito especial. Ele falou, não, ele é uma pessoa que tem uma loja de livros judaicos. Ele também estava pensando no business dele, só que o business dele era Rashi, Rambam, Tosfot, Rabbi Akiva Eger, também era isso. É difícil pensar na Midá. É difícil pensar no que a gente está falando. Por quê? Porque a tefilá tem um poder gigante. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Uma das segulot. Mas de verdade, pessoal, não fritar alho, nada dessas coisas. De verdade, que existe para inúmeras coisas. Shalom Bait, Chinuch, Parnassá, Refuá. É a tefilá de cada um de nós. Trazido por inúmeros Chachamim, de gerações diferentes e momentos diferentes. E eu fiquei pensando um pouquinho, quando se fala de tefilá, acompanhem comigo, não vi isso escrito, mas a gente sempre pode pensar junto e aprender, com certeza. Qual que é o maior custo de qualquer comunidade judaica? Se a gente pegar num denominador comum, todas as comunidades judaicas, qual é o maior custo delas? Se a gente for olhar, a gente poderia até pensar que uma escola custa bastante, mas não procede porque nem toda comunidade tem uma escola. Então, qual é o maior custo de qualquer comunidade? Uma sinagoga. Porque toda comunidade tem pelo menos uma sinagoga para ser chamada uma comunidade. Segurança, Hazanim, Rabanim, IPTU, luz, e daí vai. Perguntem para os tzadikim, repito, tzadikim, que dirigem essas instituições chamadas Batei Knesiot, sinagogas. Quanto isso representa por mês? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, já que a gente está falando de tefilá, e quando se fala de tefilá tem que falar de sinagoga, é o seguinte: o que se faz numa sinagoga? Óbvio que eu faço questão de dizer, sim, tem que ir num lugar que nós temos amigos. Sim, tem que ser um lugar que nós nos sentimos à vontade. A Gemara fala isso. Sério? Sim, a Gemara fala. Ein adam mitpalel ele b'makom shelibo hafetz. Cada um reza onde ele se sente bem. Alguns se sentem bem porque é um lugar de kedushá, outros se sentem bem porque é um lugar de amizades, outros se sentem bem pela decoração do lugar, pelo ar-condicionado. Cada um é diferente, cada um no nível espiritual dele. Mas todo mundo tem que fazer tefilá num lugar onde ele se sente bem. Problema é, entre parênteses, se a pessoa não se sente bem em nenhum lugar, aí talvez a pessoa própria precisa conversar consigo mesmo e ver o que está acontecendo com ela, não com o lugar. Porque tem tantas sinagogas, Baruch Hashem, na maioria dos lugares onde os Yehudim moram, e a gente tem que se alocar em alguma e lá se sentir bem. Não tem nenhuma que eu me sinto bem. Pessoal, entre parênteses mais uma vez, a pessoa precisa dar um search, dar um crédito, porque sim,
você é uma pessoa maravilhosa e você vai se sentir bem em algumas das que já existem. Voltando, o que se faz numa sinagoga, fora se sentir bem? Tefilá, reza. É isso mesmo. O propósito do maior custo de qualquer comunidade é o Bet HaKnesset. E o propósito de um Bet HaKnesset é fazer tefilá. Não é óbvio? Não é óbvio. Porque entrar num Bet HaKnesset e fazer tefilá não é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente vai e fala as palavras e a gente acaba conversando, às vezes mais, às vezes menos, e mesmo as palavras que a gente fala é um exercício muito difícil, mas importante, e Hashem faz questão de que a gente melhore, é o seguinte: fazer tefilá, lembrar que nós estamos fazendo tefilá para Hashem. Mas esse é o propósito da sinagoga, conversar com Hashem. A gente tem que se questionar às vezes, será que hoje, quando eu fui no Bet HaKnesset, ontem, amanhã, eu conversei com Hashem em algum momento? Tem sim algumas lombadas no caminho. Por exemplo, todos os dias a mesma coisa. É difícil mesmo. Todos os dias a mesma coisa? Cansa. É verdade, tudo na vida quando a gente repete muito cansa. A pergunta é muito boa. Por isso que hoje a gente está batendo um papo sobre o shiur, para que a gente veja que não é assim. Hashem diz para a gente o seguinte: todos os dias a mesma coisa? Talvez não poderia ser tefilá uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses? É essa pergunta que os alunos de Rabi Shimon Bar Yochai falaram para ele. Hashem não poderia ter mandado o man para a gente uma vez a cada 3 meses, por trimestre, 3 trimestres. Quem não passar dinheiro fica de recuperação. Por que tem que ter todos os dias prova trimestral? Todos os dias? Man, por quê? Faz uma vez por trimestre, uma vez por semestre, pronto, resolve a parada. E a pergunta é boa. Rabi Shimon Bar Yochai nunca falou para os alunos é bobeira, ele respondeu. O que ele respondeu? Disse Rabi Shimon Bar Yochai que Hashem não quis que fosse igual o dia dos pais ou o dia das mães, que é uma vez por ano. Vai buscar o papai, vai buscar a mamãe, o saba ou a savta para almoçar fora ou jantar fora uma vez por ano, e depois disso, ma'asalame, até o ano que vem. Hashem falou, eu quero ter uma relação diária com cada um de nós. Rabi Shimon Bar Yochai próprio na Gemara traz um exemplo. Tenta imaginar um filho que viajou para os Estados Unidos na faculdade, ou para Yeshiva, ou para a Europa, qualquer lugar, ou para Israel, e ele recebe, em vez de uma mesada, um budget anual. O pai deposita para o filho um valor por ano. Disse Rabi Shimon Bar Yochai, qual a frequência provável do filho ligar para o pai perto do novo pagamento? É normal, essa é a natureza do ser humano. Porém, se o pai precisar mandar a cada semana, o filho vai ter que se portar bem para cada semana ter uma relação boa com o pai para não perder a mesada. E se for cada dia, mais ainda. Ou seja, disse Rabi Shimon Bar Yochai, a Kadosh Baruch Hu, olhem que power, falou o seguinte, porque eu não mando o man diariamente, disse Hashem, porque eu amo você, Yehudi. Eu quero, maiúsculo, ter uma relação com você, Yehudi ou Yehudiá. Eu sei que a tendência normal do homem, da mulher, do ser humano, do Yehudi, é, quando já está garantido, se preocupar menos, se desconectar. Hashem falou, eu não aceito desconexão. No meu plano, diz a Kadosh Baruch Hu, tem que ser conexão diária. Diária. Não existe sem serviço. Hashem falou, eu vou criar um sistema, e por isso disse Rabi Shimon Bar Yochai, que o man caía todos os dias. Por eu li cada dia, ver se ele estava conectado com Hashem, e se ele não tivesse, o man caía mais longe, mais longe, mais longe, então ele se preocupava diariamente para receber o man de uma forma mais carinhosa e mais gostosa perto dele. Agora, olhem que interessante, isso é exatamente o conceito chamado tefilá. Tefilá é todos os dias, a mesma coisa, eu já chego na mesma coisa daqui a um segundo. É uma pergunta boa, mas é todos os dias por quê? Se Rabi Shimon Bar Yochai é exatamente igual ao man. Para que nós tenhamos uma conexão, uma obrigação de se conectar diretamente com o Ribono Shel Olam, com a Kadosh Baruch Hu, com o mestre, não do Brasil, não da Argentina, não do Rio de Janeiro, não de Nova York, não dos Estados Unidos e nem do Canadá, nem da Austrália, do mundo inteiro, do universo inteiro, de todas as galáxias.
Isso é tefilá. De fato, é uma segulá para qualquer coisa. E de fato, é uma das mitzvot da Torá. Da onde a gente sabe que existe uma mitzvah da Torá de rezar? Quem falou para a gente? Em que passo que isso aparece? Resposta simples, pelo menos depois de agora. No hino nacional. A gente tem que trabalhar avodá. Diz a Gemara no Tratado de Tanit, bechol levavchem, trabalhar Hashem com o nosso coração. Pergunta a Gemara como se trabalha Hashem com o coração. QAP, conexão com Hashem. Qual é o QAP no walkie-talkie? Com a Kadosh Baruch Hu, qual é a Avodah Shebalev, o trabalho do coração? Diz o Talmud, se refere a Tefilá. Ou seja, a mitzvah da Torá de rezar não aparece na Torá e rezem. Coloquem Tefilin, está escrito coloquem Tefilin. Façam Shabbat, está escrito façam Shabbat. Em relação a fazer Tefilá, rezar, não está escrito e rezem. Está escrito façam Avodah Shebalev, trabalho do coração. Poxa vida. Se eu quero que alguém me pague R$6 porque está me devendo R$6, eu não falo para ele, você está me devendo 3 vezes 2. Eu falo de uma vez 6. A pergunta é, por que Hashem falou Avodah Shebalev e se refere a Tefilá? Hashem podia diretamente falar, façam Tefilá. Resposta, eu acho que ela é óbvia. Porque Hashem está definindo para cada um de nós o que é Tefilá. Tefilá não é falar as palavras do Sidur. Tefilá é Avodah Shebalev. Tentar, e é difícil, mas vale a pena conversar com Hashem. Óbvio que Hashem aceita qualquer Tefilá porque Kadosh Baruch Hu ama a gente. No question. Mas é incomparável o poder de uma Tefilá, Ulovdo, Bechor, Levavchem, trabalhada com o coração falando, se expressando verbalmente, tirando as palavras dos nossos lábios, do que uma Tefilá que ela é varrida junto com o Sidur. Se Tefilá ela é uma conexão, Tefilá não é reza, responde uma pergunta muito forte. Se Hashem já sabe o que nós precisamos, qual a necessidade de nós contarmos para Ele? Tem muitas respostas, mas que a gente responde com isso, mas dentro do tempo que nós temos aqui, talvez a pergunta é mais forte. Por que eu preciso contar para Kadosh Baruch Hu, se Ele é o mestre do universo e Ele sabe tudo, o que eu preciso? O que nós precisamos? Ele já sabe de tudo. Ele é Kadosh Baruch Hu. A resposta é que Tefilá não é para contar para Ele. Apesar que Hashem ama nos escutar mais uma vez. Tefilá é para mostrar que nós dependemos dEle e nós estamos entendendo que nós precisamos nos conectar com Ele para suprir as necessidades. Mas não podia fazer que tenhamos menos necessidades, disse Rabbi Shimon Bar Yochai, não. Por quê? Porque se a gente tivesse menos necessidades, estivesse já com um ano garantido, bye bye, so long. Ano que vem, Father's Day, Mother's Day, a gente conversa de novo. O Shimon Bar Yochai falou, não, Hashem não consegue ficar longe da gente. Hashem quer que tenhamos uma conexão direta com Ele sempre. Uma vez até veio uma pessoa para o grande Talmid Chacham, Hazonish, com alguns problemas. O Hazonish entendeu ele, óbvio que teve empatia e sensibilizou com o caso dessa pessoa. Ele vira para a pessoa e fala o seguinte, em Yiddish, mas eu vou falar em português. O que a gente pode fazer? Deve ser que a Kadosh Baruch Hu está querendo se conectar mais com você. Olha que insight. Deve ser que Hashem está querendo se conectar mais com você para que nós possamos entender que a gente depende dele. E se isso é verdade, que Hashem só manda o man uma vez por dia e não uma vez cada 6 meses, porque Ele quer a nossa conexão, é outra forma de ver o mundo. Querem ver? Olha que interessante. Fiquei pensando, talvez, a gente pode concluir isso junto. Por que nós, o man, hoje em dia nós não temos man, mas de alguma forma a nossa mesada, a nossa semanada, a nossa parnassá, o nosso sustento, ele é o man que a Kadosh Baruch Hu manda para cada um de nós. Hashem sabe o pacote de man que cada um precisa. E olhem que interessante. A parnassá que a gente precisa para fechar o mês no fim do mês depende 100% de Hashem. Agora, a Kadosh Baruch Hu podia ter feito mandar parnassá uma vez cada 6 meses. A gente já respondeu isso, que é para manter a conexão. Ou seja, Hashem quer que a gente mantenha a conexão. A parnassá é somente um meio
Olhem que bomba. A Parashá é somente um meio para que a gente possa se conectar com ele. Hashem podia ter mandado uma parcela de tantos mil e halas. Me procura daqui 6 meses. Hashem falou, não. Eu te amo, Yehudi. A parnassá que nós precisamos pagar condomínio, escolaridade, comida, e aí a lista vai, eu não preciso nem mencionar para cada um de nós, elas é só um in-between, é um meio para que nós possamos sentir a necessidade de se conectar com ele maiúsculo. Mas a tefilá é sempre a mesma? A gente perguntou, não cansa? O normal é cansar, mas vamos tentar aprender junto hoje que ela não é a mesma. Por quê? Porque nós mudamos diariamente. Tem momentos que nós éramos filhos, depois a gente vira pai, depois a gente vira avô. Tem momentos que a gente tem uma necessidade, tem momentos que a gente não tem necessidade, Baruch Hashem tem muitas alegrias. A nossa tefilá vai mudando conforme as fases da nossa vida. A nossa tefilá vai mudando conforme as nossas necessidades e conforme o nosso humor diário que ele muda. Diz Rav Chaim Volozhin, nunca houve no mundo, por favor escutem com 4 ouvidos isso, nunca houve no mundo uma tefilá igual a outra e nunca vai ter. Ou seja, a nossa tefilá, a sua tefilá, hoje Shaharit, hoje Minchá, hoje Arvit, e esse hoje pode ser qualquer dia, para Kadosh Baruch Hu ela é ímpar. Nunca quer dizer Rabi Akiva, quer dizer Moshe Rabbeinu, quer dizer Segunda Guerra Mundial, aqueles mártires. Quer dizer, grandes rebes, grandes rachamim, nunca fizeram a mesma tefilá. E a tefilá que nós vamos fazer, ninguém consegue repetir ela, nem nós mesmos. O texto pode ser o mesmo, mas já que nós mudamos, a tefilá ela não é a mesma. Agora aqui vem uma pergunta importante. E esse negócio de Sidur, como funciona? Sempre foi assim? A gente sabe que o Talmud, no Tratado de Megillah, conta pra gente que o Sidur foi pré-estipulado por um grupo de 120 sábios, dentre eles profetas, isso mesmo, profetas Neviim, chamados Anshei Knesset Agdolah. Antes disso, como funcionava? Pergunta curiosa e difícil de achar resposta. Antes disso, como funcionava? Está na Torá. Trabalha Hashem com o coração. Diz Rav Shimon Schwab, no seu livro Eun Tfilah, a seguinte pérola. Antigamente, as pessoas falavam palavras que vinham do coração. E depois instituíram um Sidur. Manishtaná, o que mudou, porque hoje ainda não são palavras do coração. Por que hoje nós temos um Sidur? Olhem que power. Diz Rav Shimon Schwab o seguinte. A Gemara no Tratado de Sanedrin, na página 64a, conta pra gente o seguinte. Que em um momento, a gente já mencionou isso algumas vezes em Shurim diversos por razões distintas, obviamente que é a mesma passagem, mas a gente vai aprender outra coisa daqui, que os Chachamim perceberam quanto que o Yetzer Hara de Avodah Zarah, de idolatria, estava consumindo o nosso povo. Destruiu o primeiro Bet HaMikdash, matou Chachamim, muitas pessoas estavam caindo na armadilha de fazer idolatria. Sagmará, o que fizeram? Cancelaram esse Yetzer Hara de idolatria. Por isso que hoje a gente não vê uma paixão por idolatria gigante. Não existe, a pessoa está passando no lugar e nesse lugar tem idolatria, ele sente um imã atraindo ele. Normalmente isso não existe, porque nossos sábios, já há 2000 anos atrás, cortaram literalmente as asinhas desse Yetzer Hara. Porém, diz o Gaon de Vilna para a gente, atenção, a regra é a seguinte, quanto menor o Yetzer Hara, menor a Kedushá. Quanto maior o Yetzer Hara, maior o poder também de Kedushá, de santidade. Então, assim diz o Gaon de Vilna. Então, olhem que power, pessoal. Já que o Yetzer Hara de Avodah Zarah foi cortado, ele diminuiu, em contrapartida, do outro lado da balança, o Yetzer Atov, o potencial, novidade para todos nós, de explodir, no bom sentido, também ele ficou menor. Por isso que antes, quando tinha o Yetzer Hara de Avodah Zarah, as pessoas tinham potencial de chegar mais longe, sem desmerecer nenhum de nós. Mas era outro potencial naquele quesito. Então as pessoas, diz Rav Shimon Schwab, conseguiam produzir tefilá sozinhos. Eles iam para o campo, começavam a conversar com Hashem,
tanto ou melhor que o Sidur de hoje em dia. E por que hoje não mais? Porque hoje, já que a gente desceu nesse nível em específico de não conseguir mais, já que a gente não tem o Yetzirah de Avodah Zarah, então o nosso potencial possível de conversar com Hashem nesse ponto, de criar Tfilah, as palavras ele diminuiu, por conseguinte houve a necessidade de criar algo chamado Sidur, uma ordem de Tfilah. Agora esse Sidur, mais uma vez, foi criado por sábios da época da Gemara e profetas, com visões 2020, visões de Hashem, visões de tudo do mundo, do bom e do melhor. E a gente pega hoje carona nesse Sidur. Porque antes tinha Sidur, não tinha, e hoje tinha, respondemos. Agora, o que é o Sidur? O Sidur é um livro que cada palavra vale ouro. Por exemplo, um Sidur, na Tfilah, vou fazer 2 ou 3 perguntinhas sem resposta, só para a gente ficar curioso. Por exemplo, no começo da Amidah, que a gente já fez Baruch Hashem milhares de vezes. Baruch Ata Hashem Elokeinu Velokei Avotenu. Nós dizemos Elokei Avraham, Elokei Yitzhak Velokei Yaakov. Certo? A gente podia muito bem dizer Elohei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Por que a gente fala Elohei Avraham? Elohei Yitzhak Velokei Yaakov. Por que essa redundância? Deus de Avraham, Deus de Yitzhak e Deus de Yaakov. Fala só uma vez, Habibi. Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Boa pergunta. Uma das brachot da Amidah, a gente pede para Kadosh Baruch Hu ajudar a gente a coisa que ele mais gosta, que a gente faça teshuvah. A gente fala no começo dessa brachá, Hashivenu Avinu Letoratecha. Um minutinho só. Hashivenu nos traga de volta, Avinu nosso pai, referindo-se a Hashem. Se está falando sobre teshuvah, deve estar escrito o quê? Hashivenu Avinu Lechuvatecha. Nos traga para a teshuvah. A gente não fala isso. A gente fala Hashivenu Avinu Letoratecha. Por quê? Bom, tem muitas perguntas, mas 2 já é suficiente para manter nossa curiosidade e eu, de fato, não vou respondê-las. Existem respostas, mas que eu queria mostrar para cada um de nós que a gente pode fazer perguntas no Sidur. Por quê? Porque a gente pode fazer uma pergunta numa yeshiva, um shiur inteiro de 1 hora sobre um Rambam, sobre um Rashi, sobre um Tosfot. O Sidur, ele veio antes do Rambam, antes do Rashi, antes do Tosfot, obviamente com devido respeito a todos os Chachamim. Tão forte que um Sidur fica em cima de uma Gemara. Se nós temos uma Gemara e um Sidur, o Sidur fica em cima da Gemara. Por quê? Porque, obviamente, que a Kedushá da Gemara ela é gigante, extrema, ao cubo. Mas o Sidur veio antes, foi produzido por pessoas que vieram antes do Talmud. Ou seja, o Sidur tem mais Kedushá do que uma Gemara, ele também merece ser estudado. Porque se a gente quer que a nossa Tfilah não seja a mesma, o nosso input na Tfilah, se for X, nossa Tfilah vai ser 10X. Se o nosso input for 10X, o resultado vai ser 1000X. Por quê? Quando a gente se aplica a algo, meus queridos, o resultado ele é maior. O Sidur é um livro que tem milhares de lições. E dá para aprender de cada palavra, porque cada palavra foi colocada lá de uma forma exata, feita sob medida por 120 dos melhores alfaiates do mundo. Anshake nesse Tagdolá. A Tfilah não é todo dia a mesma. Kadosh Baruch Hu falou, a sua Tfilah de hoje, de amanhã, nunca mais vai ter a mesma no mundo. Nem você fazendo, e nem ninguém nunca fez e conseguirá fazer. Agora, a Tfilah para ter um poder de segulá, pronto, e também de mitzvah de carona, vai. Tem algumas condições que ajudam ela muito. Então vamos lá, alguns pontos específicos. Rav Chaim Brisk tem um livro sobre o Rambam, onde ele faz observações, ele aprende, faz perguntas e aprende lições e alachot sobre o Rambam. Diversos tomos do Rambam, diversos lugares diferentes do Rambam. No primeiro tomo, diz o Rav Chaim Brisk, ele aprende do Rambam, talvez um dos Rav Chaim Brisk muito famosos, ele fala o seguinte, ele aprende que o Rambam trouxe 2 tipos de kavanot. Quando se fala a palavra kavaná, não é balançar na reza. Quem quer balançar, sartén, quem não quiser não precisa. Kavaná quer dizer intenção. Que
que quer dizer intenção na Tefilá? Muito importante ter um shiur inspiracional de Tefilá, ok? Estamos fazendo um pouquinho, vamos fazer mais. A gente tem que aprender algumas coisas práticas também junto com isso. Rav Chaim Brisk, aprendendo do Rambam, tem 2 tipos de kavanot. Obviamente, é saber a tradução das palavras. E hoje em dia, nós temos Baruch Hashem em português, tanto Sfaradi quanto Ashkenazi, Sidur traduzido, transliterado. Não dá para rezar no Sidur assim, mas dá sim para uma vez por dia, pegar uma linha do Sidur, olhar para ela e aprender, e no dia seguinte mais uma. E quando eu fizer minha tefilá, aquela linha vai saltar do Sidur e eu vou saber o que eu estou falando. Depois de 6 meses, 1 ano, eu vou saber a Midá inteira, ou o Shema, cada uma parte que lhe interessa. É outra tefilá. Primeira tradução de Kavaná é saber a tradução do que a gente está rezando. Segunda tradução de tefilá, diz Rav Chaim Brisk, é lembrar que nós estamos perante a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, a tefilá tem o macro e o micro. O macro é, eu estou indo fazer tefilá, Amidá, Shema Israel, em casa, no trabalho, conversar com Hashem no escritório, fora do Sidur, lembrar, eu converso com ele em português, por exemplo, fora da tefilá, se for o caso, mas lembrar mais uma coisa, se for na tefilá, obviamente, em hebraico, mas lembrar mais uma coisa, no macro, nós estamos falando com o Big Boss do mundo inteiro. É uma avodá fazer isso. Por isso que a tefilá é chamada avodá, trabalho, shebalev. Muitas vezes, a gente se questiona, e os tempos mudaram, a gente tem que viver onde a gente mora e no tempo que a gente está, e não na nostalgia de quando eu estava, quando era, ou quando fosse. Mas, hoje em dia, a gente acaba perguntando não que horas começa o minyan, que horas termina a reza. É isso que interessa. Qual é a tefilá mais rápida que existe nesse Beit HaKnesset, porque é nela que eu vou ir. Óbvio, cada um tem que se adequar aos horários dele. Mas, de novo, se a tefilá é muito, muito rápida, será que eu estou rezando? Depende. Se a tradução da palavra tefilá, hoje a gente está aprendendo que Hashem não falou e reze, e faça a tefilá na Torá Kudoshá. Hashem disse, trabalha Hashem com o coração. Será que em algum momento da minha tefilá eu consigo parar e colocar meu coração, e Hashem não manda o manto uma vez por cada 6 meses, e manda todos os dias, por quê? Porque Hashem falou, eu faço questão de me conectar com você. E eu sei que é assim que se faz. Olhem só agora o poder da tefilá. Já que é tão difícil se concentrar, mas por outro lado ele tem um poder gigante. Século 21, não na época da Gemara. Hoje, a nossa tefilá ela é gigante. Com tantas distrações, tem que ser um leão. E cada vez que a gente se concentra e consegue fazer uma tefilá, merece um tapinha nas costas. Parabéns. Que valente você foi. A história verdadeira é a seguinte. A história se passa em Tel Aviv. E estavam procurando um minyan para minchá. E eu sempre escutei que onde tem 9 tem 10, mas essa regra na verdade não é prática. Porque lá no caso, tinham 9 pessoas no Knis e não tinham 10. Uma das pessoas se aventurou a ficar na porta da sinagoga e quando passava alguém, ele falava, olha, você pode entrar, tal, de um jeito meio delicado, não conseguiu um 10º. Falou, olha, as pessoas vão embora, os outros 9 eu vou precisar ser mais ousado. Então passou o primeiro Yehudi e falou, vou criar coragem. Por favor, você pode entrar, completar um minyan para a gente? Esse Yehudi vira com 3 letras e responde para ele o seguinte, N-A-O-Tio, não, ou em hebraico, lo, categórico. Aquele Yehudi que estava procurando o minyan falou, olha, por favor, vai durar 15 minutos, minchá. Aí, esse Yehudi, que talvez poderia ser o potencial 10º, fala, olha, eu já falei que não. Essa não é minha praia, não é minha vibe no português de hoje em dia. Falou, por favor, eu te peço, você é o 10º. Ele falou, ok. Esse Yehudi entra na sinagoga, sabia hebraico, abriu o Sidur, rezou, começa a olhar como se estivesse entrando em algum lugar novo. Esse Yehudi nunca havia
entrado numa sinagoga na sua vida? Sim, Tel Aviv fica em Israel, exatamente isso que a gente está escutando. Começou a jornada de conexão desse Yehudi depois de ter completado a Amidah, terminou, Hazak Baruch, começou a se interessar mais, vamos chamar esse Yehudi 10º de Reuven. Reuven começa a se interessar mais e começa a galgar no caminho da Torá Kedoshá, devagarzinho melhorando o Shabbat, de uma forma saudável, aqui, lá, kashrut, estudando Torá, que é a base de tudo. E alguém chegou para o pai desse menino, desse Reuven, e falou para ele, me conta uma coisa, o que deu errado com seu filho? Ele falou assim, como? Ele começou a ficar religioso, Hazito, coitado, o que deu errado com ele? Estava indo tudo tão bem. De repente ele começou a cumprir Shabbat, kashrut, o que aconteceu? Então, obviamente, o pai respondeu para aquele amigo laico, falou para ele, olha, ele foi completar minyan naquela sinagoga, etc e tal, e aí daí de lá para frente o resto é história, ele está devagarzinho subindo. Falou, mas só porque ele entrou na sinagoga uma vez, ele já decidiu mudar a vida dele? O pai falou, olha, eu não sei. Ele rezou e saiu de lá e saiu outra pessoa. Devagarzinho, que esse é o mais importante, de uma forma saudável, ele foi crescendo. Mas o pai falou para o amigo dele o seguinte, o pai desse Reuven, vou te contar uma coisa. Meu pai, ou seja, o avô do menino, ele veio da Polônia e depois morou muitos anos em Israel. Todo mundo fala que meu avô era rabino, meu avô era shochet. Eu sempre fico pensando comigo mesmo, entre parênteses aqui na história, se o avô de todo mundo era rabino, todo mundo era shochet, quem era a congregação dos rabinos e quem comia tanta carne, se era todo mundo rabino e shochet. Mas, fecha parênteses. Mas esse senhor falou, olha, meu avô, não era rabino nem shochet no caso, ele era uma pessoa religiosa. E ele veio para Israel depois de ter passado pela Segunda Guerra, ele morou em Tel Aviv. Tudo isso contando o pai daquele menino religioso para o seu amigo, que estava ficando religioso para o seu amigo. E eu, pai do menino, larguei tudo. Ok. Aí o amigo continua olhando para o pai do menino e fala, e daí? Ele fala, olha, meu pai, desde que chegou em Israel, morou em Tel Aviv. Ele rezou a vida inteira dele numa mesma sinagoga. Nessa sinagoga onde meu filho rezou. As tefilot do meu pai devem estar embutidas na parede. E meu filho nem sabe disso. E nem sabia disso. Entrou lá. Passou talvez 14. Máximo estourando 15 minutos naquele lugar. As paredes talvez contaram alguma coisa para ele. Conversaram com ele. E meu filho nunca mais saiu de lá igual ele entrou. Foi aí que começou. O poder de uma tefilá. Toda tefilá tem 220 volts pelo menos. Nem sempre a gente escuta o como vai, eu preciso. Nem sempre a gente escuta sim, de WhatsApp, ok, está resolvido. Hashem nem sempre responde com WhatsApp, mesmo que Hashem tem 4G e 5G. Ele não responde imediatamente sim. Mas a tefilá sempre, maiusculamente, é escutada. O que quer dizer, meus queridos, sempre ela é escutada? Quer dizer o que a gente escutou. Que um neto, por ter rezado na sinagoga do avô sem saber, o avô conversou com ele. Volta para casa. E o neto de fato voltou. É isso mesmo. Mas isso é verdade quando? Isso é verdade quando o avô saiu do campo de concentração, veio para cá, isso é um tzadik. E eu? Me permitam com respeito, e nós? Ad kan divrei Yetzer Hara. Até aqui são as palavras do Yetzer Hara. Explico para vocês. E nós? Explico. Todos os dias, 3 vezes, a gente fala um texto que David HaMelech falou para a gente. Ashrei yoshvei beitecha od ehen luchasela. Um dos psukim que a gente fala no Ashrei tem que grifar no nosso Sidur. Kuf, no meio do Ashrei. Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikrauhu beemet. Disse David HaMelech, Karov, Hashem é próximo, lechol koreav, para todo mundo que chama Hashem, qualquer pessoa, Karov Hashem lechol, everybody, todo mundo, killon, kulam. Porém, com um detalhe, disse David HaMelech, lechol asher ikrauhu beemet. Qualquer pessoa que chame Hashem com verdade. Se a pessoa for sincera, religioso, não religioso, homem, mulher, homem, adulto, criança, avô, neto, bisneto,
no difference. Disse David Amelech, com profecia, Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikrau bemet, para qualquer pessoa. Pessoal, eu mesmo achei com uma nova pegada, eu nunca tinha pensado nisso. Mas o que quer dizer lechol asher ikrau bemet? Para aquele que chama Hashem com verdade. 2 pontos, como a gente já mencionou. Pensar na tradução. Ou se eu estiver falando em português, então não tem nem que pensar na tradução, porque eu já sei o que eu estou falando. E 2, lembrar. Eu estou falando com o Big Boss do mundo. Se a gente tem essas 2 kavanot, isso é lechol asher ikrau bemet, sendo sincero, Karov Hashem lekol koreav, é o começo do pasuk. Hashem atende a qualquer pessoa, seja ele sobrevivente do holocausto, seja ele o grande Rav, seja ele o grande Raham, o grande Rebbe, ou seja ele qualquer grande Yehudi, porque qualquer Yehudi é grande para Kadosh Baruch Hu. Isso mesmo. Diz a Torá em Parashat Mishpatim, Veshamati, Hashem falou para a gente, que Hanun Ani, que eu sou piedoso. Diz o Ramban Nachmanides, a palavra Hanun, lá em Parashat Mishpatim, vem da palavra Hinam, for free, independente de quem for. Veshamati, disse Hashem, eu vou escutar. Pourquoi? Que Hanunani, de graça eu dou, contanto que seja de uma forma sincera. Agora, já que a gente está falando de Tefilá, e Tefilá tem que ser de uma forma sincera, se não for, acontece. Mas quando é de uma forma sincera, é vezes 1000 o poder. Eu queria, nessa fase final, falar de algumas vitaminas dessa segulá chamada Tefilá. Existe um poder que Tefilá Betzibur, rezar num Beit HaKnesset junto com outros 10 Yehudim, com 9, pelo menos, quer dizer, com um quórum de 10 pessoas, ou mais, obviamente, tem. Que rezar sozinho não tem. A Gemara, só a Gemara pode falar isso pra gente, que a Gemara é o cérebro de Hashem, que a Kadosh Baruch Hu nunca rejeita, nunca desagrada a Hashem a Tefilá de um tzibur. A Tefilá de um público nunca desagrada a Kadosh Baruch Hu. Talvez seja igual alguém que quer vender morango. Se ele vende um morango avulso, quando o comprador vai comprar um morango, ele olha para aquele morango com lupas. Se o comprador vai comprar 2 quilos de morango, ele olha para o geral e a caixa de morango é comprada. É a mesma coisa. A Tefilá Betzibur é igual uma caixa de morango. A Tefilá Beyachid single é igual um morango particular. Hashem ama qualquer Tefilá, mas não se compara a Tefilá de um tzibur, de um minyan, sem um minyan. Talvez seja igual entrar no ônibus. A pessoa entra no ônibus, ele adormece. Ele não falou o itinerário para o motorista, não precisa. Mas se ele pega um táxi na rua, não funciona com Uber, ele pega um táxi na rua, ele fala, eu preciso ir para tal lugar. Por onde o senhor vai? No meio ele dorme, fala só para o motorista andar reto, o motorista vai parar no fim do mundo, porque ninguém falou para ele vir à direita, vir à esquerda. O cliente atrás dormiu. Quando a pessoa entra no ônibus, o ônibus vai sozinho. Rezar com minyan tem um poder incalculável. O que quer dizer rezar com minyan? Importante notar o que diz o Shulchan Aruch e o Mishnah Brorah, Havetz Chaim, começar a amidar junto com o Hazan. Muitas vezes a gente escuta rezar com minyan, a gente fala ir na sinagoga. Maravilhoso ir na sinagoga. Mas o poder, a vitamina bombástica que existe em rezar com minyan, que é o que a gente está falando agora nesse minuto, é começar a amidar junto com o Hazan e junto com o Tzibur. Inclusive, Hazarat Hashatz, a repetição da Amidah, Shacharit, Musaf ou Mincha, tem um poder gigante. Qual é o poder que ela tem? Diz o Talmud, Imra Adam shetfilato ena mitkabelet. Se a pessoa vê que a tefilá dele não foi escutada, ele pediu e ainda não foi escutado, ele está com pressa. O que a Gemara fala? Yachzor veit parel, volta e reza de novo. Eu sempre entendi essa Gemara, olha, reza mais uma vez, mais uma, algum momento Hashem vai balançar o sininho, vai atender a cada um de nós. Diz o Gaon de Vilna, não. Se a pessoa viu que a tefilá dele talvez ainda não foi atendida, Yachzor veit parel, reza de novo, se refere a quê? A Hazará da tefilá. O poder da Hazará da tefilá, assim explica o Ben Ishai também, faz com que qualquer tefilá que talvez ficou aqui embaixo, puf, dá um tapinha para ela subir lá em cima. Quanto
faz-se importante não conversar na hora da Hazara, porque o estilingue para nossa Amidá subir é a Hazara. É o estilingue, talvez a tefilá não foi respondida porque eu estou rezando aqui, mas na hora que eu rezo junto com o tzibur, e depois tem a Hazara é o estilingue que o Hazan está sendo o nosso representante, e sobe. Inclusive diz o Ben Ishai, a Amidá a gente tem que falar, verbalizar as palavras, precisa, mas num tom muito baixo. A Hazara pode ser falada num tom alto. Por que a Amidá tem que ser falada num tom baixo? Porque ela tem um poder tão grande, se a gente falar palavras em tom alto, os anjos não pegam nossas palavras e não deixam chegar no Shamayim. E a Hazara, por que ela pode ser falada num tom alto então? Porque aí, a Hazara só pode ser falada quando tem um minyan. Quando tem um minyan é imbatível. Não é nenhum malach que pega. Kadosh Baruch Hu desce para escutar nossas tefilot. Inclusive, já que a gente está falando da Hazara, e terminando, o poder da Hazara é tão grande, meus queridos, estudar no momento da Hazara é um crime. Isso mesmo. Estudar Torá no momento da Hazara é um crime. Inclusive, Rav Chaim Kanievski fala que às vezes tem uma mitzvah de fazer Shnei Mikra Vechat Targum. Lê a Parashá no Shabat, ou antes do Shabat. Rav Chaim Kanievski fala que uma pessoa que faz Shnei Mikra Vechat Targum no momento da Hazara, talvez isso é chamado mitzvah Babe Averá, uma mitzvah que provém de uma Averá, que ele está conversando, falando outras coisas que não são a Hazara, no meio da Hazara, e talvez precisa repetir o Shnei Mikra Vechat Targum. Olhem que forte, pessoal. Tem gente que, infelizmente, sem querer, obviamente, mas a gente pode alertar, faz Daf Yomi, Tehillim. O Hazara é joia. É proibido no meio da Hazara fazer outras coisas. O que se faz na Hazara? Escuta a Hazara. Acompanha dentro. Baruch Hu, Baruch Shemo, vírgula, Amém. E não podia deixar de falar isso, que eu sinto de verdade com o meu coração, já que é Avodah Shebalev, Atfilá, trabalho do coração. É muito difícil fazer Avodah Shebalev, rezar com o coração, com algo chamado smartphone no bolso. Porque aí é o smartphone no bolso que treme, não o coração. Se a pessoa receber sobre si, de não levar o celular para a sinagoga, ou se precisa muito porque vem de um trabalho, vai de um trabalho, deixa aquele negócio mudo. Coloca no bolso. Não. Coloca no caixinha na frente dele na mesa. Outro dia eu estava rezando na sinagoga e vi um Yehudi, o senhor que trabalha, abriu o lugar onde coloca Sidur, colocou o celular dele, fechou e rezou. Se aquele negócio balançar, tremer, deixou no mudo, sem som, eu nem vou perceber. A tefilá é outra tefilá. Rezar sem o celular no bolso é se conectar, não com o celular, vírgula, leavdir com a Kadosh Baruch Hu. Segular para qualquer coisa é tefilá. Qualquer coisa. Filhos. Mas eu me esforcei tanto pelos meus filhos, às vezes podia esforçar menos e ter mais sucesso se a gente colocar um input maior na nossa tefilá, na nossa parnassá, no nosso shalom bait. Pede para Kadosh Baruch Hu. Hashem fala, eu não te dou o mano todos os dias porque eu quero te escutar. Me pede, mantenha a conexão comigo, que é óbvio que eu vou te dar, porque eu te amo, Yehudi, a Kadosh Baruch Hu dizendo. E com essa história nós terminamos. Um jovem ficou noivo de um menino, um jovem, me permito, falei errado, ficou noivo, um menino ficou noivo de uma menina, só que depois do noivado descobriram um problema de saúde na noiva. Até alguns Chachamim sábios consideraram que se cancelasse o noivado. O noivo falou, é ela que eu quero. Ok, se você está consciente que ela tem essas dificuldades de saúde, você quer ela, tfadal. Marcaram um casamento, ele volta do noivado, sentido seu lar até 6 meses depois poder casar. Quando ele aterriza, logo depois do noivado, na sua cidade natal, o noivo, ele recebe um telefonema, volta, pega o avião, o mesmo avião, volta, porque sua noiva, que mora em Nova York, está no Manhattan Memorial Hospital.
aquela delicadeza de saúde, fragilidade, se acentuou. O noivo volta e durante todo o voo ele faz uma tefilá, mas não é uma tefilá, é muito mais do que uma tefilá. É o que a gente falou hoje, o lo'avdo bechol levavchem, porque ele sabia que ele precisava do man daquele dia. Mais uma vez do apoio de Akadosh Baruch Hu. Então ele fez uma tefilá muito, muito forte, de verdade conversou com Hashem. Duas coisas, lembrar que Hashem, era com Hashem que ele estava falando e pensou no que ele estava falando. Amidá 220 volts. Conversou com Hashem durante o voo, 220 volts. Ele chega e vai direto procurar a família da noiva e o médico. A família estava angustiada. Entra o noivo na sala no hospital, história verdadeira, e o médico surge minutos depois. O médico fala, eu não acredito. Coitado, o noivo, recém-entrado na família, já estava ruim a situação. Ainda diz o médico, eu não acredito. E o médico repete, eu não acredito. Hazito, o noivo, falou, o quê? No que eu estou vendo. Eu fiz o exame de novo e não tem mais nenhuma sequela do que essa moça tinha. Essa moça está 100% curada sem ter feito procedimento nenhum. Um exame antes, 2 exames depois e desapareceu aquilo que estava no corpo dela. Eu não sei o que aconteceu. O noivo talvez já imaginava o que aconteceu. Essa história, e com isso nós terminamos, foi contada pelo noivo. Num grupo, para um grupo, num seminário de fim de semana, num Shabat. E depois que aquele noivo contou aquela história, já casado, e a noiva, já presente como esposa dele, ele terminou de contar a história, e de um momento muito emocionante, 2 crianças chegam perto dele, gritando, Aba, Aba, vamos para casa. E ele conta para a plateia, e com isso nós terminamos, esses 2 são também o fruto daquela minha tefilá, voltando de Los Angeles para Nova York. Foi minha esposa, foi minha família, mudou uma eternidade. Porque a tefilá tem um poder de mudar uma eternidade. Da nossa vida, da nossa família, de Bnei Israel. Quando? Qualquer pessoa. Karov, Hashem, Lechol Koreav. Everybody. Tout le monde. Kulam. Com um detalhe. E todo mundo consegue isso. Lechol, Asher Ikra'u Bemet. Só falta ser sincero com a Kadosh Baruch Hu. Que Bezat Hashem a gente possa fazer bons pedidos, com sinceridade, sermos atendidos e a nossa vida seja não ótima, muito melhor do que ótima. Semana magnífica a cada um de nós.